Boa noite a todos. Eu queria falar para vocês sobre as coisas que nós vamos ter para ajudar as cestas de mantimento daqui da casa, né? Nós vamos ter no dia 7, às 17 horas, no Salão São Pedro, que fica na Rua Alfredo Pujol, 913, em Santana. Um chá beneficente. E vai ter o chá e vai ter bingo. E vai ter uma lanchonete onde vai ser servido tudo, tem um monte de coisa lá, né? Tudo assim, do estilo de festa junina mesmo, né? A gente já está começando na festa junina, então vai ser para isso, né? Além disso, nós vamos ter, quer dizer, uma é num sábado, dia 7 é no sábado, no outro, no dia 15, nós vamos ter a pintura mediúnica. E essa pintura mediúnica, ela vai ser feita na escola Tarsila do Amaral. A rua é Rua Antônio Lourenço, 153, na Água Fria. A referência dela é uma travessa da Avenida Nova Cantareira, na altura da Leôncio de Magalhães. Eu acho que é a Rua do Buffet Caramelo, né? E é um negócio super legal, não sei se alguém já foi, quem não foi, é uma chance imperdível, né? Porque é um trabalho muito bacana que eles fazem, né? E saem essas pinturas que a gente tem aqui, tem ali, né? E são pinturas de pessoas famosas, tem outros que são de aprendizes, né? Mas é muito interessante ver o trabalho em si, o trabalho do médium fazendo as pinturas, né? E é uma tarde, eu já fui 2 vezes, é uma tarde muito gostosa, onde a gente passa uns momentos gostosos todos juntos e é uma vibração fantástica. Eu acho assim que é uma coisa que não se deve perder. Não é obrigada, mas é 1 quilo de mantimento de alimento não perecível, né? E isso tudo, tanto esse trabalho como o outro, ele é feito para ajudar 300 pessoas, sendo 60 famílias, né? Que a gente ajuda aqui. E, independente disso, quem quiser trazer alimento não perecível, pode trazer, vai ser bem-vindo, porque vai estar ajudando, né? Porque a gente sabe que a gente está numa fase que está difícil para todo mundo. Então, qualquer ajuda é de bom grado, né? Então, podendo colaborar com qualquer coisa que esteja assim, de vez em quando a gente faz uma compra do mês, né? E chega no final do mês, a gente está na hora de fazer outra, sobrou alguma coisa ali na despensa, traz para cá, vai ser bem-vindo. Tá? Vocês sabem dos trabalhos da casa, nós trabalhamos de segunda e quinta no mesmo horário de hoje. Né? Na terça-feira também é o mesmo horário, mas na terça-feira ele é feito um trabalho para ajudar as pessoas que tenham problemas com droga, alcoolismo, qualquer tipo de vício, né? Então, muitas vezes a gente sabe que trazer um
drogado para casa, é muito difícil, posso dizer que é impossível, né? Mas a família dele, ou um vizinho, qualquer um que quiser vir e fazer um tratamento à distância para ele, vai ser bom, né? Então, depois nós temos um trabalho que é de sábado às 5 horas. 5h15, começa um trabalho de sábado. Nós estamos começando agora há pouco tempo, né? E no domingo às 10 horas da manhã. Sendo que no domingo tem a evangelização. Então pode trazer as crianças para a evangelização. Porque é muito importante a gente já começar a dar uma noção para os filhos da gente de religião, né? E se puder trazer, seria bem interessante, né? Bom, agora nós vamos começar o nosso trabalho. Por que não pedir para que Jesus seja conosco, para que Ele esteja aqui conosco? Sempre nós soubemos que onde tiver uma ou mais pessoas falando, ensinando o Evangelho, falando sobre ele, ele vai estar junto com a gente. Que a gente possa aproveitar esses momentos. Que a gente sabe que não é de agora que a casa está sendo preparada. Desde o dia, do começar do dia, a casa é preparada. Os espíritos vêm para harmonizar, para que a casa fique tranquila, que vocês possam receber tudo que vocês aqui vieram receber. Que Jesus nos ilumine e nos acompanhe no dia de hoje, para que nós possamos estar todos na mão de Deus. Nós vamos falar hoje sobre o livro Fonte Viva, que é do Espírito Emmanuel, escrito por Francisco Cândido Xavier, né? E vamos pedir para o Marcelo para que ele venha aqui fazer a apresentação e que ele seja feliz. Marca agora aqui, né? Então, boa noite a todos, sejam todos bem-vindos à Casa do Caminho. Como a irmã falou, cada um de nós vem aqui ao Centro Espírita, vem à casa buscar alguma coisa que nos fortaleça, algo que nos oriente na nossa vida. Vemos buscar um pouco de coragem, às vezes uma palavra de esperança, enfim, algo edificante para a nossa vida espiritual. Só que é muito importante que essa nossa busca, ela seja feita com serenidade, com objetividade. É importante que nós saibamos o que estamos procurando. Porque muitas vezes entramos num redemoinho de ideias, um quadro mental tão confuso, que até a espiritualidade sente uma certa dificuldade em nos auxiliar. Então, essa clareza no nosso pensamento, esse nosso desejo, essa nossa força de vontade, ela é fundamental. Então, eu começo dizendo, ou pedindo, ou desejando que a paz de Jesus envolva a cada um de nós e a cada uma das pessoas que hoje está no nosso pensamento, que estamos dirigindo a nossa vibração, o nosso bem-querer. O título da nossa palestra é um tanto estranho, alguma coisa. Mas isso é estranho se você olhar o título de uma forma isolada. Mas quando a gente pega o texto para fazer o estudo, para fazer a análise, ele traz muitas informações para nós. E é sobre alguma coisa que a gente vai falar um pouquinho na nossa conversa espírita de hoje. Todos nós sabemos que a humanidade, ou os espíritos que estão sobre a face da Terra hoje, se nós pegarmos cada um de nós como uma referência, vai ser possível fazer uma separação e dizer o seguinte, que existem espíritos que estão numa condição melhor que a nossa, e existem outros que estão numa condição
não tão favorável quanto a nossa. E cada um de nós está exatamente entre o mais favorável e o menos favorável. Mas isso é natural para um planeta de provas e expiações como é o planeta Terra. Por que que isso é natural? Porque ele nos impulsiona a auxiliar aquele que está numa condição desfavorável e a nos espelhar nos exemplos dos que estão numa condição melhor. Essas condições, meus irmãos, são condições espirituais. O Paulo de Tarso ele já dizia o seguinte, que é muito fácil nós observarmos o externo, o exterior. Então, se nós encontramos com uma pessoa bem-sucedida materialmente, é muito fácil de detectar isso, de mensurar isso, enfim. Porque os nossos olhos são muito voltados ainda para a matéria. Então, é simples, é fácil de identificarmos isso. Já com relação ao nosso avanço espiritual, ou avanço espiritual de outras pessoas, muitas vezes nós não conseguimos detectar isso e nos harmonizarmos com isso. Por quê? Estamos numa faixa de sintonia diferenciada ainda. Mas cabe a cada um de nós tentarmos identificar isso. Por que eu estou dizendo todas essas coisas? Pelo seguinte, o mesmo Paulo de Tarso, ele faz uma menção sobre o tempo. O que é o tempo para nós? O tempo já existia antes do planeta Terra existir. Quem criou o tempo? Foi Deus que inventou o tempo. Tempo é algo físico. Isso o Paulo de Tarso pede a nossa reflexão. E eu digo o seguinte, eu não, eles lá. O tempo nada mais é que uma sucessão de fatos colocadas numa ordem cronológica exata, de tal forma que possamos conhecer a história ou organizar as coisas. O tempo já existia muito tempo antes do próprio planeta Terra existir. Porque seria uma coisa estranha pensar no universo sem o planeta Terra, isso já aconteceu em algum momento aí no passado, mas o tempo já existia, já começou a contar. Da mesma forma que o tempo vai continuar existindo quando esse planeta se desintegrar, que é natural que isso aconteça. Mas a pincelada do tempo diz o seguinte, como é o nosso tempo? Os Espíritos falam, cada um de nós tem aí a sua existência terrena. São várias existências terrenas, que são as encarnações. Como eu meço a minha existência terrena? O Espírito fala assim, começa no berço, termina no túmulo. Isso é uma existência terrena. Pode levar horas, dias, anos, séculos, mas é uma existência. Hoje é bem comum ouvir falar pessoas centenárias, quer dizer, tem um século de existência. Então, por que algumas pessoas têm um tempo pequeno, outras um tempo maior? Cada um tem a sua missão, a sua tarefa. Mas o ponto não é quanto tempo, mas o que eu faço com esse tempo. Meus amigos, essa é a grande pergunta que nos será feita no final dessa existência terrena. Vamos chegar para a Sandra e falar, Sandra, minha irmã, bem-vinda. O que fizestes com o seu tempo na Terra? Você usou isso de forma útil? Você usou só para você? Como é que você empregou isso? Entendem a questão? Muitos de nós desperdiçamos o tempo. De que forma? É duro dizer isso, mas a televisão é um grande inimigo da família, da própria evolução da humanidade. A quantidade de veneno que é destilado dentro da casa, em frente ao aparelhinho da TV, é fantástico.
Quando nós estamos de frente à televisão, nós somos o advogado de acusação, o juiz que condena e o carrasco que aplica a sentença. Em nenhum momento há um pouco de misericórdia nisso. A gente pega aquilo como uma verdade das mais verdadeiras e condena a morte, condena a prisão perpétua. São coisas tão distantes de nós. Está acontecendo isso num outro país. E aquilo vem e aquilo é verdade. Não. Não tem perdão. E quanto tempo isso consome de nós? Quanto tempo nós estamos envolvidos? Saímos da frente daquilo, da televisão, e vamos numa roda de amigos, e aquilo é um fato a ser conversado, a ser discernido, a ser, enfim, comentado aos extremos. Depois voltamos para casa e o que ganhamos com isso? O que aprendemos com isso? Nada. Quantas vezes, ou quantas famílias, às vezes, deixam de assumir um compromisso porque tem um programa na televisão. Vocês já ouviram isso? É errado, é pecado? Eu não acredito em coisas erradas ou em pecados. Não existe isso. Mas existe um desperdício incrível de tempo. Isso vai ser cobrado depois de cada um de nós. Volta lá, faz a reciclagem. Aproveita o tempo dessa vez. Existe uma diferença gigantesca entre o berço e o túmulo. Existe uma existência. Só que o mesmo Paulo de Tarso, ele diz o seguinte: não confundam jamais existência com vida, existir com viver. Uma pedra existe, uma árvore existe. Nós podemos passar essa vida terrena simplesmente existindo, mas fundamentalmente precisamos viver. E esse viver é esse movimento de colocar em prática o pouquinho que a gente aprende, de aplicar o nosso tempo em coisas boas, coisas edificantes. O Paulo de Tarso, ele elenca também umas coisas muito interessantes. Ele diz o seguinte, que o primeiro de tudo é a alfabetização, quer dizer, a educação da pessoa e do espírito. Então é através da letra, ou do entendimento, ou do discernimento, que ele começa a galgar degraus, adquirir conhecimento. Esse é o primeiro ponto. O segundo, ele fala que são leituras edificantes. Buscar conhecimento do Evangelho, trocar ideias com pessoas, mas ideias salutares, experiências de vida. Depois que se adquire isso, o outro passo é tentar passar isso para outras pessoas. O Emmanuel, ele diz que a maior missão do homem aqui na Terra, ou uma das maiores missões, é divulgar o Evangelho. Muitas pessoas ainda se sentem intimidadas de falar do Mestre Jesus. De falar que sente admiração, amor. É preciso romper essa barreira. O mal, se a gente pode assim dizer, vive entre nós com uma maioridade, porque a gente não é íntimo, não tem vergonha. Agora o bem a gente já se prende um pouco, se acanha. É natural, os espíritos dizem que isso é natural. Mas natural até quando? Sempre estão dizendo que é natural, mas a gente precisa começar a mudar essa forma de ser natural, então, e passar para um próximo passo. Então, essa instrução espiritual, ela é fundamental. O Evangelho no lar é fundamental. Uma leitura, às vezes, de um texto é 10, 15 minutos. Completando ainda a ideia do Paulo de Tarso, nessa sequência vem, após adquirir esse conhecimento, divulgar, trabalhar isso, a meditação. Meditar é ouvir a palavra espiritual. Enquanto a oração, nós estamos falando com a divindade. E a meditação é o oposto disso.
é o momento em que nós escutamos a divindade. Então, muitas vezes nós oramos, pedindo, certamente, mas é preciso meditar, e meditar significa ouvir, se interiorizar, entender o que aquela lição traz para mim, como eu aplico isso no meu dia a dia, o que é essa alguma coisa que está aí no Fonte Viva. É uma coisa pequenina que cada um de nós tem, doar um pouco da nossa paciência. Muitas vezes, o espírita, fundamentalmente, tem essa característica, ou essa propriedade. As coisas dentro do espiritismo acontecem de uma forma muito clara, e isso dá uma certa velocidade de entendimento. E isso também causa uma impaciência quando a gente encontra um irmão um pouco mais travado. Ele fala, esse cara aí não desanda. Então é necessário um pouco de paciência, vibrar por ele. Muitas vezes a palavra só não causa efeito nenhum, é necessário dar um exemplo. E o exemplo é o nosso dia a dia, aquilo que a gente faz na nossa vida. Isso muitas vezes a gente não percebe, mas nós somos diariamente observados. Diariamente. Estão nos medindo, estão nos observando, estão mensurando aquilo que fazemos de certo, de errado, de acordo com a ideia de cada um, não importa. Mas estamos sendo observados, tanto pelos encarnados quanto pelos desencarnados, por ambos. Eu acredito que pelos desencarnados ainda mais, porque se eles sentem uma vibração positiva, os opositores tentam nos tirar desse caminho. Então vale mais uma vez a nossa vigília e o nosso empenho em querer estar melhorando. Por que eu estou dizendo isso? Voltando ao texto, esse é alguma coisa, ele pede essa reflexão, ele pede esse nosso empenho em ajudar quem é necessitado. Quando é que eu sei que alguém é necessitado? Na verdade, eu nunca vou saber. É difícil saber isso. Às vezes a gente imagina que eu sou um necessitado. Vocês olham e falam, o Marcelo é necessitado de alguma coisa. Mas é muito difícil saber. Então, não queiram saber. Sentiram a vontade de ajudar? Ajudem. Se a pessoa não quer a sua ajuda, aí é uma escolha dela. Mas se você tem vontade, ajuda. Você acha que ela vai rejeitar? Ajuda com o pensamento, com a vibração. A espiritualidade cria caminhos, cria atalhos para que isso seja possível, para que a gente chegue a esse objetivo. Então, voltando de novo ao alguma coisa e à utilização do tempo. É fundamental essa nossa observação de que o meu dia de 24 horas, 8 horas ou 6 horas eu utilizo para dormir, mais 10 horas no meu trabalho, e o restante? É em frente da estante da televisão? Não pode. Eu não sou contra a televisão, tá? Muito pelo contrário. Se ela traz coisas boas, a gente tem que ouvir coisas boas, mas no momento não tem nada de bom lá, gente. É duro falar isso, mas não tem nada de bom lá. Não estou pedindo para ninguém desligar a televisão, nem estou fazendo apologia contra isso. Me entendam bem. Tenta dividir. Se é 1 hora de TV, então vamos dividir. Vou usar 50 minutos de TV e vou usar 10 minutos para ler o Evangelho. Ou para ler um livro, um romance do Machado de Assis. Algo que fortaleça interiormente. Algo que nos fortaleça interiormente. Um teste para vocês. Me ajudem aí. Se eu pedir para vocês terem uma lembrança da vida de vocês, uma lembrança positiva, uma lembrança muito boa, e mesmo uma lembrança negativa, cada um tem a sua lembrança. Cada um vai buscar aí na sua memória um ocorrido, um fato que aconteceu no passado, recente ou um pouco mais afastado aí na linha do tempo. Agora, se vocês guardem isso na mente de vocês, e eu falo agora, eu pergunto para vocês o seguinte:
essa lembrança tinha alguma coisa a ver com dinheiro? A lembrança, a grande lembrança de vocês, ou a má lembrança de vocês, tinha a ver com alguma coisa relacionada a dinheiro? Certamente não. Certamente está ligado a sentimento. Ou um filho que nasceu, ou um filho que se foi, ou um abraço de um amigo, uma viagem. Se alguém praticou esporte na juventude, uma vitória no esporte ou uma derrota no esporte. As grandes lembranças, boas ou más, está ligado ao nosso sentimento. Ninguém lembra quando ganhou $1 milhão ou quando perdeu $1 milhão. Vai lembrar que perdeu, mas não está em primeiro plano. E às vezes a gente gasta tanta energia atrás do dinheiro. Quando a gente faz essa reflexão, cadê o dinheiro? Puxa, me esqueci, eu não pensei no dinheiro. Isso é instintivo. É uma prova da divindade dizendo assim, olha, vocês vivem no mundo material, vocês precisam do arroz e do feijão, precisam da casa, precisam do carro, do ônibus, mas isso tudo é secundário. O primário de tudo é a vida espiritual. E qual é o alimento espiritual? O que o espírito absorve? Onde é que nós encontramos esse alimento espiritual? Onde? Hã? Na televisão? Certamente não. Na prece, né? A prece nos alimenta espiritualmente, nas nossas boas ações, num bom pensamento, no desejo verdadeiro de melhora. Tudo isso alimenta. Quando olhamos o sol, as estrelas, vocês têm o costume de olhar o céu todos os dias? Quando vocês saem de casa, ou voltam para casa, ou estão no trabalho, ou estão na rua, vocês olham para o céu e ficam admirando? Que coisa fantástica que Deus criou. Às vezes vão falar assim, eu não tenho tempo. Tenho que dar uma parada e pensar nisso. Existe uma frase muito infeliz americana, do capitalismo, né, que diz assim, que tempo é dinheiro. Tempo não é dinheiro. Volto a dizer, tempo é vida. Nem existência, é vida, é viver. São as oportunidades. E são coisas pequenas, pessoal, muito, muito pequenas. Coisas grandiosas é dado a Deus. As coisas pequenas são para nós aqui na terra. Um abraço carinhoso, um sorriso, a vontade de compreender, de entender as pessoas. Muitas vezes eu quero que a Sandra seja como eu quero. E aí quando eu consigo transformar, não era isso que eu queria. Porque não é mais a Sandra, sou eu. Então cuidado com esse empenho que às vezes nós temos de querer mudar, principalmente o nosso companheiro, a nossa companheira. Vamos tentar, antes de mudar, entender por que ele está agindo, por que ela está agindo daquela forma. Isso vai ajudar bastante. Se você tentar impor à força a modificação. Então, novamente, é tempo, energia gasta de uma forma incorreta. Se a gente quer mudar, mudemos nós, o nosso interior. O primeiro a ser mudado é nós. E a nossa mudança atinge quem está ao nosso redor. Volto a dizer, somos observados todo o tempo. Todo o tempo alguém está nos olhando. Voltando lá em alguma coisa. Então essa é alguma coisa que o Emmanuel pede, é que qualquer oportunidade, qualquer pensamento que passe pela nossa mente, na direção da ajuda, na direção do auxílio, a gente seguir esse impulso e fazer alguma coisa, em benefício de alguém. Só que o primeiro a ser beneficiado será nós mesmos, eu mesmo, você mesmo. Quando aplica esse conceito, quando você aplica essa ideia, ou tem esse objetivo. Porque
Se a gente deixa passar essa oportunidade, ou as oportunidades, que serão várias, aquele eixo que a gente brincou no começo, entre o berço e o túmulo, a gente começa a se aproximar mais do túmulo e deixa de fazer tantas coisas boas, tantas coisas legais. Às vezes são ações tão pequenas que para nós não representam absolutamente nada. Passa até despercebido. O fato que eu disse de dar um abraço, de dar um sorriso, de falar uma palavra de incentivo, um gesto de esperança. Isso às vezes é tão natural, é tão simples, e a gente não valoriza isso. E alguma coisa que está no livro, que ele se refere, é isso. Aqui atrás dessa pilastra tem uma oração extraordinária, que é a oração de São Francisco de Assis, quando ele pede para que Deus faça dele um instrumento da paz, que Jesus o transforme em um instrumento de paz. Ele fala para levar a luz onde houver escuridão, a verdade onde houver erro, cooperação onde houver discórdia. Fé, isso eu acho fantástico. Fé onde houver dúvida. Quem tem fé não tem dúvida. É simples assim. Estou cheio de dúvida na minha cabeça. Então, tira a dúvida e vai na fé, vai na certeza que vai dar certo. Vai dar certo. Eu disse, e falei várias vezes, eu sou muito repetitivo às vezes, que nós somos sempre observados. E reforço isso, nós não estamos sozinhos. Para cada um de nós existe uma falange, uma grandiosidade de espíritos que nos querem muito, 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 muito bem, que trabalham lá na espiritualidade pelo nosso êxito, pela nossa vitória. E cada vez que a gente acerta, faz algo de bom, verdadeiramente bom, mesmo que a gente não perceba, para eles é um motivo de vitória, de alegria, vibram como se fosse um gol no futebol. Então não vamos desperdiçar o nosso tempo com minhocas na cabeça, com tramas, com discórdias, com pré-julgamentos. Quem tem que fazer isso é a espiritualidade. A gente está aqui para fazer o trabalho pesado. E o trabalho pesado é a nossa união. O planeta Terra, nesse próximo milênio, vai sofrer grandes e fortes transformações. Isso é muito bom. Isso é motivo de esperança para nós. O planeta vai passar por um nível maior, que é o nível de regeneração. Então, tudo isso que a gente ouve falar dos avanços da medicina, que são extraordinários, da consciência que o ser humano passa a ter desde o nascimento, a consciência ecológica. Tudo isso não é porque o homem está se fazendo, vamos ajeitar a casa. Mas isso tudo vou usar a palavra interferência, tá? Mas é a espiritualidade já colocando espíritos mais nobres, mais elevados, que trabalham essas ideias e vão levando a humanidade nesse sentido. Então o planeta realmente ele vai ser poupado, se eu posso usar esse termo, para que os espíritos que venham nesse próximo milênio tenham essa tarefa de levar a classe para a classe de regeneração. E quem são esses espíritos? Somos nós, cada um de nós. Esse momento, o amanhã, temos essa oportunidade desse trabalho. É um trabalho de formiguinha mesmo, coisas pequenas, mas é isso mesmo que a espiritualidade quer. Se nós nos unirmos, saem coisas grandiosas. Mas é preciso estar todo mundo direcionado com o mesmo objetivo. Então, alguma coisa do texto novamente, são essas coisas simples. Ele usa a frase de Lucas, fazendo uma referência a Jesus, que disse que quem é são não precisa de médico, só os enfermos necessitam dos médicos. Mas Jesus disse isso pensando nos espíritos errantes. O espírito justo, o espírito cheio de
de virtudes, ele não precisa desse trabalho. Já o espírito errante, cheio de vícios, as suas vicissitudes, esse sim precisa de amparo, precisa de ajuda. Então, esse doutor, esse médico, essa cura é o Evangelho. São as palavras de Jesus. Hoje, atualmente, as palavras de Jesus são ditas aos quatro ventos. Em todos os lugares nós encontramos propagandas de Jesus, flâmulas de Jesus, outdoor de Jesus, mas Jesus tem que estar no nosso pensamento, no nosso raciocínio e fundamentalmente no nosso coração. E depois externar isso, colocar isso em ação. Senão, só estamos existindo, não estamos vivendo. Então, meus amigos, a grande reflexão é essa. O que estamos fazendo com o nosso tempo de útil entre o berço e o túmulo, que é uma existência terrena. Tivemos várias e vamos ter muito mais. Então pensem na seguinte questão que será feita a cada um de nós. Sandra, o que você tem feito com o seu tempo? Obrigado, pessoal, e estou à disposição se alguém quiser fazer alguma pergunta. Bom, você falou tudo, né? Mas eu achei interessante a hora que eu olhei o tema que você ia falar, alguma coisa, né? Meu Deus do céu, eu havia pensado que a todo momento nós podemos fazer alguma coisa. Sim. Chegar ao máximo de você querer pensar em falar mal de uma pessoa e você calar, você já está fazendo alguma coisa. Já está fazendo alguma coisa. Porque é uma expressão tão popular, essa alguma coisa. O que ele estava fazendo lá? Sei lá, fez alguma coisa. Então a ideia do alguma coisa é mostrar a simplicidade, ou a pequenez de um gesto, que muitas vezes a gente se acanha e deixa passar uma oportunidade. Bom, gente, a palestra do Marcelo foi muito interessante, né? E eu gostaria de saber se alguém tem alguma coisa para colocar ou para perguntar para o Marcelo, que está à disposição. Então, todo mundo entendeu e a partir de agora todo mundo vai pensar em alguma coisa. E o que mais importante você falou, Marcelo, foi que nós somos vigiados a todo momento. Sem dúvida. Não, jamais duvidem disso. Não duvidem disso. Sim. Porque é aquilo que nós nos afinamos, né? Por exemplo, um exemplo físico. Eu estou aqui e estou me colocando numa condição de ser observado por vocês. Mas eu estou aqui porque eu quero estar aqui. Agora, eu poderia estar no botequim ali da frente e sendo observado por eles também. Então é uma escolha. E também outra coisa que a gente tem que pensar, que você estava falando sobre o planeta estar modificando, né? Sim. Que para lá vão as pessoas que merecem, né? Como é que vai ser feita essa... para cá. Para cá. Como vai ser feita essa divisão? Então, eu acredito que... O que você acha? Nesse questionário que a gente vai ter que responder, a primeira questão é essa, né? O que fizemos com o nosso tempo aqui na Terra. Os Espíritos também têm dito o seguinte, que é feito esse tal do último chamado, né? Então, é como se nós estivéssemos assim, num momento decisivo. E vai ficar aqui quem realmente utilizar o seu tempo de uma forma muito produtiva por os interesses da espiritualidade. O que eu quero dizer com isso? Se a gente pegar o Evangelho e entender o Evangelho, eu diria que a seleção, se a gente pode usar essa palavra, que eu acho tão pesada, mas ela vai ser feita de acordo com quem age de acordo com os princípios do Evangelho. Jesus esteve aqui há 2000 anos atrás. É tempo para chuchu, para a gente fazer alguma coisa. E tem gente que ainda não fez nada. 2000 anos, dá para dar uma ajeitada na coisa. Então, respondendo, acho que a ideia primordial é essa.
Quem tiver de acordo com o Evangelho, vive de acordo com o Evangelho, trabalha de acordo com o Evangelho, não é para ser santo, gente, não é isso. É ter consciência de que existe uma diretriz moral, ética correta, que é possível ter sucesso sem danificar a vida de ninguém, sem desejar mal a ninguém, sem tirar nada de ninguém. Muito pelo contrário, é dando que recebemos. Está escrito aí na frase do Chico de Assis. Realmente parece até que essa parte aí tem muito a ver com a oração? Totalmente. Porque é muito simples a forma humilde e gentil que ele se põe à disposição. Não adianta só a gente fazer, a gente tem que praticar. Exato. Essa é a grande chave. Obrigada, Marcelo. Imagina, eu que agradeço vocês aí. A gente está passando por muitas dificuldades no planeta, né? Sim. As revoluções estão existindo. Sim, sim. Então a gente percebe que as pessoas estão muito angustiadas, muito apavoradas com tudo que está acontecendo. Correto. Então, como você falou, elas esquecem de olhar para Jesus e falar, né? Com ele, conversar. Sim, sim. Mas às vezes as pessoas, a gente fala para algumas pessoas sobre isso, fala, vem você falando de Jesus de novo, né? Porque eu sou uma que fala de Jesus o tempo todo, né? Então, Mas tem assim, que falar mesmo. às vezes as pessoas falam, puxa vida, lá vem você falar de Jesus de novo, mas eu falei, é que eu acredito, é o que eu vejo, é o que eu sinto. Sim. Então, quando a gente crê e acredita, a gente quer que as pessoas sintam da mesma forma, porque a gente sabe que as revoluções vão vir, as tempestades vão vir, as violências estão existindo, Sim. por culpa própria do ser humano que plantou, e é o karma, né, a ação, né, se fazendo presente. Então a gente tem que se pegar com a religiosidade, saber que somos filhos de Deus. Mesmo que a gente vá nessas revoluções, que a gente parta desse planeta, mas a gente pede a Deus que a gente acorde amanhã aqui na Terra de novo, né? Sim, eu peço dúvida. todo dia, quando eu falo, eu quero acordar aqui na Terra, abrir os olhinhos e falar, Nenê, estou aqui na Tô Terra. aqui Que ainda, bom. né? Graças a Tô Deus aqui. consegui. Estou aqui. Então isso é muito importante, a gente saber que há revolução, que há dor, que há tristeza, mas é culpa própria das nossas ações do passado que estamos fazendo resgate. o mesmo caminho. Né? O caminho a gente vai, a gente volta por ele, é a lei, né? A lei de ação e reação. Ação e reação. Então a gente tem que aprender a se ligar com ele, fazer essa ligação. Como você falou, a prece é para se ligar e a meditação é para escutar o que ele está oferecendo para nós, o que a vida está nos oferecendo. E a gente às vezes não para ouvir. Porque a gente tem uma ansiedade, uma angústia absurda. É incrível. Isso novamente volta à nossa referência com relação ao tempo. Pressa, para quê? Não temos que ter pressa de nada. Para quê? É uma pressa assim, que sai correndo de casa para ir para o trabalho, sai do trabalho correndo para chegar em casa, outro compromisso, mas é sempre correndo. E não vive o dia, né? Não percebe. Como Deus fala, né? O presente, eu falo que é repetitivo, eu também sou. Não Fala percebe. do presente. O dia de hoje é o presente. É o que eu recebi de presente, Exato. de bênção, é um presente. Vamos fazer melhor. Exato. Né? O Dalai Lama, que ele diz que só tem 2 dias no ano que a gente não consegue fazer nada, ontem e amanhã, né? Que hoje dá para fazer tudo. Oi? Os americanos dizem, o time is money, né? Time is money. O dinheiro, o tempo é dinheiro. Tempo é dinheiro. Só isso. que não adianta acumular essa fortuna de Não, dinheiro, porque não. quando você morre, o dinheiro fica aqui. O dinheiro, na verdade, é um leasing, né? Arruma briga com os familiares. É aquilo. porque ele... O que vai ser cobrado lá não é o dinheiro. Quanto dinheiro você trouxe, quanto você tem. De forma alguma. O que de caridade você fez. Exatamente. As suas boas obras. Essa é a parte. O dinheiro importante. Né? Seria tão bom se, ou não sei, mas se pudesse ser mensurado por conta bancária, era fácil de separar. E agora, ninguém nunca viu, pelo menos se viu, eu pelo menos nunca vi, alguém ir para o céu com mala, né? Não tem mala, né? Chega na alfândega lá, nego, deixa isso aí. Não adianta trazer dinheiro. Não, dinheiro, você esquece. Traz cheque, né? Hã? Caixão não tem gaveta. Então não adianta. Se puser o dinheiro no bolso, vai apodrecer junto com o corpo. Não adianta. E os espíritos dizem o seguinte, que quando é feita essa passagem, né, a transição, e nós nos deparamos com nós mesmos, muitos de nós entramos numa certa reverberação, se eu posso usar esse termo, mas entramos num choque, porque esse não sou eu. Nós não nos conhecemos.
Interessante isso, né? Então, mais uma vez, vale a reflexão. O que eu faço com o meu tempo e quem sou eu realmente? Porque tem dois eu. O Marcelo ideal, que eu imagino ser o ideal, e o Marcelo real. Então, precisamos estar... Esse algo mais você pode fazer dentro da sua casa, ouvindo o seu filho, Sem ouvindo, dúvida. né? Sem dúvida. Porque a gente tem ouvido, a gente só escuta, às vezes não ouve nada, né? Ouvindo um amigo que está com algum problema, sabendo a dor que está passando. Não, então, espera um pouquinho, um pouquinho. Deixa eu terminar de ver esse noticiário aqui na TV. Agora, depois eu falo com depois você. Eu falo. Pera aí, ó, o Juvenal Antena vai falar agora. Que é isso? E os nossos filhos precisam de muita atenção, somente por causa do planeta, da revolução que está havendo hoje. Então, olhar para casa, olhar para a nossa célula. É isso. Obrigado, Deus abençoe, viu, pessoal? Obrigada. Bom, depois de recebermos tantos, né, vamos doar. Vamos doar amor, paz, tranquilidade. Falando nessa renovação do planeta, nós estamos passando por muitas calamidades. São milhões de pessoas que estão morrendo por conta de alguma catástrofe. Que a equipe socorrista da espiritualidade esteja ali presente, amparando a cada um dos nossos irmãozinhos que estão indo dessa forma tão trágica. Que Jesus ilumine a todos eles, para que eles sejam colhidos com amor, paz e tranquilidade. Vamos pensar nas pessoas que estão internadas nos hospitais aqui da Terra. Que elas sejam acolhidas com muita paz, com muito amor e com muita tranquilidade por todos que ali trabalham. Que sejam os médicos, os enfermeiros, todos, desde o mais simples trabalhador do hospital, que ele esteja sempre doando amor, paz e tranquilidade, porque é muito difícil estar lá. E que Jesus dê a todos eles o que for de melhor, para que eles possam sair de lá com muita paz e sejam encaminhados para o que for melhor para eles. Que Jesus ilumine todo o nosso lar. Vamos fazer um passeio até lá, colocando muita luz, muita paz, muita tranquilidade em todos os cômodos das nossas casas, para que possamos, ao retornar aos nossos lares, sentir essa paz e transmitir para todos os nossos familiares. Vamos agora pensar em alguma pessoa que esteja precisando dessa vibração de amor, de luz, de paz e de tranquilidade. Que elas possam sentir no seu coração o amor que nós estamos transmitindo e que elas consigam, como todos nós, a resposta de Jesus para todos os nossos pedidos. Que Jesus esteja sempre conosco. Vamos agradecer a equipe da espiritualidade que esteve conosco hoje e que ela nos acompanhe hoje e sempre. Que possamos ter uma semana de paz, tranquilidade e amor e possamos estar de volta na próxima segunda-feira. E assim encerramos o trabalho desta noite, passando para a parte dos passes. Que assim seja.